Vamos costurar? Eu sou a Luciana, do canal Costurando com Lupime, e hoje eu trouxe para vocês uma saída de praia. Bora lá pro vídeo? Esse daqui é o molde da saída. Eu já fiz aqui o ombro, manga japonesa, aqui desce a extensão da saída, um decote em forma de U, bem decotado, porque é uma saída de praia. Então aqui está o molde que eu fiz, e o detalhe dessa saída tá aqui em cima. Ela vai ter umas tirinhas transversais para fazer um detalhe no ombro. Então eu vou cortar aqui e vou montar para vocês verem. Vou deixar um pouco aqui o molde. O pano que eu vou fazer essa saída é esse aqui, ó. E eu achei tão lindo que eu decidi fazer uma saída de praia. Vocês podem ver aqui, ó, ela tem uma onça bem bonita aqui. Tem uns passarinhos aqui, a coisa mais linda, né? Esses tecidos são ótimos, é viscose. E como o tecido é pouco, eu vou ter que economizar, né? Pra poder sair do jeito que eu imaginei aqui. Essa saída foi eu mesmo que imaginei como eu queria. O que eu fiz aqui? Pra eu não cortar uma parte e depois faltar pra outra, como é uma saída de praia inteiriça, eu fiz o seguinte, eu dobrei o tecido no meio e depois eu vim aqui e dobrei de novo. Deixei a parte que tem aquelas auréolas, né? Que é aqui do lado. Que é aquela parte que vem uns furinhos. É o arremate do tecido. Virada para um lado. E eu vou virar o molde. Ou seja, dobrei duas vezes. Dobrei no meio e depois dobrei de novo. A parte inteira eu deixo aqui pro meio. As duas partes inteiras. E eu viro a parte do meio, onde tem a decote. Aqui pro lado que tá inteiriço. E o lado que tem um lado que está com as beiradinhas, eu viro a parte das costuras das laterais. Centralizo aqui, ele vai pegar bem na beiradinha, mas não tem problema, porque eu sei que essa largura aqui é o suficiente, porque eu quero uma saída larguinha mesmo. Então eu vou marcar aqui, vou prender com os alfinetes, olhar aqui, deixar o desconto da costura em cima. Vou marcar aqui. Detalhe, ela não tá com o ombro todo, o ombro seria mais comprido um pouco. Esse tanto que eu dobrei aqui vai ser o espaço da tirinha, que essas tirinhas vão ficar na direção do ombro. Aí aqui eu virei ao contrário para cortar por causa da posição que eu estou. Então eu vou começar a cortar aqui pelo decote. O decote estava aqui, a parte de baixo estava aqui, agora está ao contrário. Aí eu vou começar a cortar o decote, eu vou deixar um pedacinho aqui para poder fazer a costura do arremate depois. Depois nós vamos fazer os arremates para essa parte aqui, para também poder arrematar as tirinhas quando for colocado no ombro. Aqui, lembrando que já está saindo as duas partes, a parte da frente e a parte das costas. Aqui não tem problema de cortar as duas partes juntas, porque é uma saída de praia de manga japonesa, então a manga é inteiriça. Aqui eu já virei um pouco a posição de novo para poder cortar a posição aqui que eu preciso. Agora eu vou cortar aqui a lateral. Aqui é a dobra da manga, eu fiz uma manga bem larguinha, bem soltinha, porque não tem coisa pior do que você vestir uma roupa e ela ficar pegando embaixo do braço. E principalmente quando você tá, tipo, você vai pra uma praia, pra uma beira do rio, aí você vai sair de lá, quando você vai vestir a roupa tá pegando, tá colando. Aí isso é triste, não é? Então, aí eu fiz uma manga bem soltinha. Cortei, ó, ela saiu inteiriça. Eu achei o máximo que a onça ficou aqui, ó, bem no meio, bem bonita. Saiu um passarinho aqui. Na hora que a gente vai cortar, a gente tem que harmonizar a posição dos desenhos, quando tem muitos desenhos assim, pra ficar uma coisa legal, bonita, né? Ficar chamativa. Aqui o decote, ó. E aqui o ombro, ela vai ter umas tirinhas. Essas tirinhas ela vai atravessar de um lado a outro. Cada tirinha dessa, ela vai ter em torno de 10 centímetros. Que é o tanto que eu tirei do ombro, que é pra poder fazer assim, ó. Ela vai ficar umas tirinhas aqui, bem na parte de cima. Aí aqui agora, ó, virar assim de lado, que vai dar pra entender melhor. Ó, cortadinha aqui, direitinho. Aqui no final, eu vou deixar um pedacinho aberto para fazer um detalhe.
Agora eu vou cortar os arremates da parte da frente da gola, para poder fazer os arremates daqui depois. Eu vou cortar o arremate do decote. Só vou dar uma acertadinha aqui, porque ele ficou com um biquinho aqui. Só tirar essa ponta aqui. Ó. Isso aqui é o decote. Quando eu cortei essa parte do decote, sobrou esse pedaço de pano que eu tirei daqui. Olha que interessante. Quando eu tirei, sobrou esse pano. Esse próprio pano que eu tirei, dá pra fazer o arremate. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir esse decote assim, esse pano. Vou marcar aqui mais ou menos uns 2 dedos de largura. E vou fazer isso aqui, ó. Vou cortar por dentro. Então, ponto aqui. Vou vir aqui do outro lado. Aqui tá os dois lados juntos, dos dois lados do decote, das duas partes. Vou pegar o outro aqui, vou cortar da mesma maneira, deixando uma largura boa. E vou terminar aqui junto do outro, ó. Olha o que vocês estão vendo aqui? Fiz um arremate para colocar no decote, para poder arrematar, ó. Eu vou precisar botar ele aqui depois, para poder arrematar. Só que quando eu corto, falta um pedacinho. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui um pedaço, ó. E vou cortar, vou emendar para poder completar aqui em cima. E esse arremate, ó, tá pronto. Para depois a gente passar aqui e arrematar o decote, ficar um decote bem bonitinho. Aqui eu já cortei todos os arremates que precisa. Esse aqui foi o arremate que eu falei anteriormente, ó. Já passei no overlock. Ele já tá separado aqui. Cortei várias tirinhas de 4 centímetros. E essas tirinhas eu vou fechar. Eu coloquei o alfinete aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Eu coloquei o alfinete porque eu vou costurar. Como é que eu fiz essas tirinhas aqui? Eu cortei a tira. Depois eu vou fazer um viezinho dela. Não cortei enviesado não, cortei comum mesmo, só a tira. E aí eu vou costurar ela assim para fazer várias tirinhas, que é o que eu vou cortar para colocar no ombro para fazer o detalhe. E cortei também esse pedaço de tecido, que eu já overloquei. Overloquei com linha branca mesmo. Se você não tiver overlock, você pode passar no zigue-zague da máquina comum. E esse vai ser a parte que vai ficar para dentro para poder passar o cadarço. E uma dessas tirinhas aqui também é o cadarço que eu vou usar para colocar na cintura. Aqui eu comecei a colocar as tirinhas. O que eu fiz aqui? Eu centralizei as tirinhas, coloquei uma diferença de 5 centímetros entre cada divisão, preguei elas viradas para o lado da blusa, esse aqui é o ombro. Aqui onde vai ser a cava, eu deixei um espaço de 2,5 centímetros. Por quê? Porque depois, quando eu for costurar, antes de costurar, eu vou dobrar assim para trás. E vou costurar por cima já dobrado. Por quê? Porque quando eu desvirar, ele já vai ter feito o arremate, vai ficar um arremate bem perfeitinho. Aqui no decote, eu deixei um espaço de mais ou menos 1 centímetro, que é para quando eu colocar o arremate, a costura passar aqui e ficar bem rentezinha a tirinha. Quando eu dobrar, vai ficar bem certinho aqui. Então, você tem que calcular tudo isso na hora que for montar, quando for fazer roupas com detalhes assim. O que eu vou fazer aqui antes de pregar essas tirinhas? Essas tirinhas depois eu só vou passar uma costura aqui para prender, porque como eu overloquei o ombro, depois eu só vou fazer uma dobra assim para dentro, para passar uma costura para prender, para depois elas fazerem assim. Então, não precisa de arremate aqui. Antes de começar a pregar, a primeira coisa que eu faço é colocar o arremate do decote. Porque quando eu for fazer a dobra aqui, esse arremate ele vai ficar preso dentro da dobra, vai fazer um arremate mais bonito. Então, a primeira coisa que eu faço é pregar esse arremate do decote. Depois que eu pregar os arremates do decote, eu passo para a parte do ombro. E outra coisa, antes de pregar o arremate do decote, eu passo uma linha, só uma costura aqui em volta de todo o decote. Por quê?
Porque o decote, se ele não tiver essa linha para dar uma firmada nele, quando você colocar o arremate, vai ficar um arremate bambo. Quando você veste uma roupa que o arremate fica aquele arremate assim meio bambo, você veste e fica sobrando assim, é a falta dessa sustentação aqui. Então eu gosto de fazer isso para que o arremate fique firme. Quando você coloca o arremate aqui, ele fica bem firmezinho, fica bem bonitinho, o acabamento bem bonito. Vocês sabem que o acabamento da roupa é tudo, né? Aqui, quando eu for marcar o outro lado, que é onde as tirinhas vão pegar, eu faço o seguinte para marcar a mesma posição. Eu coloco ombro com ombro, venho aqui com os alfinetes, marco a direção que está cada tirinha e vou colocar a tirinha para cá. O que que eu faço aqui? Vocês sabem que aqui tá pro lado de cá, essa tirinha teria que ficar pro lado de cá. Então eu viro a tirinha para cá e viro de novo para que ela fique na mesma posição. Coloca ela encaixada exatamente aqui, ó. O alfinete encaixa no final da tirinha. Aí eu vou fazer assim, ó. E ela vai encaixar, vai fazer a ligação entre as duas partes. Aqui eu já costurei todo em volta, já prendi as tirinhas no ombro. Aqui nas laterais do ombro, ó, deixa eu aproximar aqui. Vocês podem ver que eu dobrei o arremate, que eu falei que primeiro prendi as tirinhas, né? E vinha com o arremate por cima. O que que eu fiz aqui? Eu preguei o arremate por cima, para quando eu desvirar, ó, a tirinha fica na beiradinha certinha. O que que eu fiz aqui? Eu coloquei o arremate por cima, costurei aqui bem rentezinha a direção do arrematezinho, não pegando o arremate, né? Senão a tirinha fica presa. E vim pra cá costurando. Quando cheguei nessa beirada aqui, que é a beirada onde sai o braço, eu fiz a mesma coisa. Eu já dobrei a largura da bainha antes de costurar e fiz como se fosse um arremate também, ó. Eu virei pra dentro, virei pra cá, passei a costura e quando eu desvirar, ó, quando eu fizer assim, ó, já vai ficar a posição da bainha e o arremate vai ficar certinho na direção, ó, vai ficar perfeitinho. Aqui, no fim do decote, que é no V do decote, quando a gente faz aquele V e volta, eu dei um pequeno pique, para quando eu desvirar ele para fazer o arremate, ó, ele vai ficar certinho. Ele não vai ficar dando um bolo aqui, por isso que é importante nesse vão do V, o decote, fazer esse pique. Costurei aqui na lateral, ó. Deixei um pedaço aberto embaixo. Deixei um pedacinho aberto, que é para dar um detalhezinho. Agora eu vou desvirar. Desvirar ela. Vou costurar esses arremates. De repente, aqui atrás, eu coloque uma tirinha para amarrar. Por quê? Porque conforme a gente veste ela, ela fica abrindo, fica caindo no ombro. Então, de repente, eu coloco uma tirinha aqui para amarrar. Aqui, eu vesti ela antes de fechar e coloquei um alfinete aqui, que é a altura que eu vou colocar essa tirinha por dentro. Essa tirinha aqui, ela vai ficar por dentro. Eu vou colocar essa tira pelo lado de dentro para que ela passe o cadarço. Para quando a gente vestir, se quiser dar uma franzidinha, franzir. E o que que eu vou fazer aqui? Eu já marquei aqui, eu vesti, eu vi a altura que eu queria, tem que ser vestido. E eu deixei a parte que vai ficar o cadarço na lateral, onde o cadarço vai sair, eu deixei pro lado. Porque eu não queria fazer um corte aqui no meio do desenho, que eu achei esse desenho dessa onça bonito. Eu não queria fazer um caseamento aqui para acabar com o desenho da onça. Se caso eu for franzir, eu vou puxar na lateral e vou dar o laço. Então, o que que eu faço aqui? Então, eu transferi o alfinete pro lado de dentro. E o que que eu vou fazer aqui para não ficar torto? Eu vou pegar uma régua pelo lado de dentro, pra gente colocar esse cadarço. Vou pegar uma régua e vou fazer, ó, pequenos riscos. Aqui, ó. Coloca lá na direção. E faço pequenos riscos até onde eu quero que fique. Aqui na lateral, eu deixei um espacinho aberto
que é onde vai encaixar a alcinha, para quando o cadarço sair aqui. E eu dei um pique com a tesoura, para quando eu pregar o cadarço, ó, eu dobrar para trás e o cadarço encaixar aqui. Tipo assim, ó. Quando eu colocar o cadarço, ele vai vir para trás, eu vou encaixar ele por cima. Aí vai sair aqui nessa direção os cadarcinhos pro lado de fora. Eu já coloquei o passador, ó. Ele tá por dentro. A saída dele vai ser aqui na lateral, onde eu deixei o furinho. Eu vou costurar uma linha aqui, outra aqui e deixar um vão no meio. E aí depois eu vou passar o cadarço, quando for vestir ele vai amarrar na lateral. Eu vou fazer o término aqui, vou bater a costura da gola. Bater que eu falo é costurar aqui em volta para prender o arremate. Vou arrematar aqui os ombros, pregar esse cadarcinho, botar o cadarcinho da cintura. Enfim, terminei, ó. Ela está prontinha aqui, ó. Olha os ombros com detalhe. Aqui o detalhe. Como eu falei anteriormente, eu resolvi colocar esse detalhe atrás, ó. Porque conforme vestia, ela ficava caindo nos ombros. Coloquei aqui, ó, o puxador. Ele vai amarrado na lateral, pra quando quiser dar uma puxadinha assim, para dar uma franzidinha, poder colocar os detalhezinhos na lateral. E é isso aí. Bem, aqui está o resultado final, ó. Eu coloquei um cadarcinho nas costas para que ela não fique caindo nos ombros, fiz os detalhes, bem decotadinha, do jeito que eu queria. Aqui tem o cadarcinho, caso queira suspender ela para poder amarrar ela não ficar descendo. E pode usar ela também inteiriça, sem apertar o cadarcinho. Então tá aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever, deixar seu like para ajudar nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau!